Amados irmãos e irmãs, peregrinos da evolução espiritual, sejam todos envolvidos pelas bênçãos celestiais neste momento sagrado. Hoje, sob a orientação divina dos mentores da luz, trazemos uma mensagem psicografada de Bezerra de Menezes, recebida em reunião de urgência no plano espiritual, convocada pelos espíritos superiores com a presença luminosa de Emanuel. Este encontro, preparado com infinito amor pelos trabalhadores da seara divina, visa acolher e esclarecer todos os filhos de Deus que testemunharam os acontecimentos proféticos do último domingo, 3 de agosto de 2025. Estamos vivendo o ápice da transição planetária, queridos, e os eventos que se desdobraram nas ruas do Brasil não foram meras manifestações políticas, mas sim o cumprimento de antigas profecias espirituais. Esta mensagem é um chamado à reflexão profunda, à oração fervorosa e à compreensão dos desígnios superiores que se manifestam através do despertar coletivo da consciência nacional. Irmãos da luz, prestai muita atenção, pois hoje é um dia de revelações especiais. Os mentores espirituais nos orientam que o número 80 carrega vibrações sagradas relacionadas aos acontecimentos recentes, simbolizando a completude de um ciclo e o início de uma nova era para a pátria brasileira. Convidamos todos a deixar seu nome e cidade nos comentários para que possamos conhecê-los melhor e incluí-los em nosso grupo de oração, que intercede por aqueles que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais, como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios que escravizam a alma. Vossa participação com like e inscrição no canal Além do Espiritismo e ativação do sininho é um passo essencial para que esta missão de luz continue a alcançar corações sedentos de esperança e verdade. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco, hoje e sempre. Amados filhos da luz divina, eu, Bezerra de Menezes, venho sob a égide dos mentores espirituais superiores e na companhia luminosa do irmão Emanuel, trazer-vos uma mensagem de profundo significado espiritual sobre os acontecimentos que se manifestaram no domingo, 3 de agosto de 2025, em todo o território nacional brasileiro. Em reunião de urgência convocada no plano espiritual, os mentores me revelaram que aquilo que os olhos terrenos viram como manifestações políticas foi, na verdade, o cumprimento de antigas profecias sobre o despertar espiritual do povo brasileiro. Filhos amados, há 4 meses, em visões que me foram confiadas, eu contemplei exatamente estas cenas. Vi a Avenida Paulista transformada em um rio humano de esperança, onde 80 mil almas se reuniram sob a bandeira verde e amarela da renovação espiritual. Não era apenas um protesto terreno, mas sim a materialização de um decreto celestial que vem sendo preparado nos planos superiores desde o início desta transição planetária. Os mentores me mostraram que estas manifestações são como centelhas de um fogo sagrado que está sendo aceso no coração da nação. Cada pessoa que caminhou pelas avenidas do Brasil naquele domingo foi tocada por uma força superior, mesmo sem compreender completamente a magnitude espiritual do momento. Era o sopro do Espírito Santo movendo as multidões em direção à transformação que nossa pátria necessita para cumprir seu destino como coração espiritual do mundo. Irmãos queridos do coração, que a luz do Cristo ilumine vossos entendimentos. Na segunda parte da revelação que me foi confiada pelos mentores, em nossa Assembleia Espiritual de Urgência, fui conduzido a contemplar as raízes espirituais daquilo que testemunhastes no último domingo. Os espíritos superiores me mostraram que as manifestações de 3 de agosto não nasceram da indignação humana comum,
mas sim de um chamado que ecoou primeiro nos planos celestiais antes de tocar os corações encarnados. Emmanuel, em sua sabedoria infinita, me revelou que há meses os trabalhadores espirituais vêm preparando o terreno vibratório para este despertar. Cada oração fervorosa pronunciada pelos homens e mulheres de bem, cada lágrima derramada em súplica pela libertação da pátria, cada pensamento elevado em direção à justiça divina, tudo isso foi como sementes lançadas no solo espiritual brasileiro, germinando até florescer naquele domingo abençoado. Contemplei em visão como anjos da guarda acompanhavam cada manifestante, protegendo-os das influências obsessoras que tentavam semear discórdia e violência. Vi como uma cúpula de luz dourada cobria cada cidade onde o povo se reuniu, criando um campo vibratório de harmonia que neutralizava as energias negativas do umbral. Era como se o próprio céu descesse à terra para abençoar aqueles que responderam ao chamado da renovação espiritual. Os mentores me alertaram que este foi apenas o primeiro movimento de uma sinfonia celestial muito maior. O despertar espiritual do povo brasileiro está apenas começando. E aqueles que participaram destas manifestações foram escolhidos como instrumentos da vontade divina para o que está por vir. Filhos amados da luz eterna, na terceira revelação que me foi confiada na reunião celestial, os mentores espirituais me conduziram a uma visão ainda mais profunda sobre o significado das manifestações de 3 de agosto. Vi que aquele domingo não foi apenas um dia de protesto, mas sim um batismo coletivo de fogo espiritual, onde milhões de brasileiros foram tocados simultaneamente pela graça divina, mesmo sem compreender completamente a transcendência do momento. Emmanuel me mostrou como as 80.000 almas reunidas na Avenida Paulista representavam simbolicamente os 80 milhões de brasileiros que estão despertando espiritualmente nesta transição planetária. Cada bandeira tremulada ao vento carregava não apenas cores patrióticas, mas vibrações de esperança que se elevavam como incenso aos planos superiores. Cada canto entoado pelas multidões era como um hino sagrado que rompia as barreiras entre o mundo material e espiritual. Os mentores me revelaram uma visão impressionante. Enquanto as pessoas caminhavam pelas ruas, uma procissão de espíritos luminosos as acompanhava no plano astral. Reconheci entre eles grandes vultos da história brasileira, patriarcas da independência e mártires da liberdade, todos unidos em uma corrente de luz que sustentava e abençoava aquele movimento popular. Era como se toda a espiritualidade brasileira, dos primórdios até os dias atuais, estivesse presente naquele momento histórico. Contemplei ainda como raios de luz emanavam do coração de cada manifestante sincero, criando uma rede energética que se estendia por todo o território nacional. Esta rede, tecida com fios de amor patriótico e sede de justiça, formava um escudo protetor ao redor do Brasil, fortalecendo as defesas espirituais da nação contra as influências desarmônicas que tentam impedir sua evolução. Amados irmãos da fraternidade universal, que a chama do amor divino aqueça vossos corações. Na quarta parte da mensagem revelada pelos mentores, fui conduzido a compreender as implicações proféticas das manifestações de 3 de agosto para o futuro espiritual da nação brasileira. Os espíritos superiores me mostraram que aquele domingo marcou o início de um novo ciclo na evolução espiritual do povo brasileiro, um ciclo que se estenderá pelos próximos meses e anos, trazendo transformações profundas em todas as esferas da vida nacional.
Os mentores me revelaram que as manifestações foram como uma declaração coletiva de independência espiritual, onde o povo brasileiro demonstrou sua maturidade para assumir o papel de protagonista na própria libertação. Não era mais uma nação dependente esperando por salvadores externos, mas sim um povo consciente de sua força espiritual, capaz de mobilizar energias transformadoras através da união fraterna e da fé inabalável na justiça divina. Emmanuel me mostrou uma visão comovente. Cada pessoa que participou daquelas manifestações deixou uma marca energética positiva no local onde pisou. Estas marcas, invisíveis aos olhos físicos, mas claramente perceptíveis no plano espiritual, formam agora uma rede de pontos de luz que permanecerão ativados, servindo como âncoras vibratórias para futuras manifestações do bem. É como se cada praça, cada avenida, cada esquina onde o povo se reuniu tivesse sido consagrada como solo sagrado para a renovação nacional. Os mentores me alertaram que este despertar espiritual não passará despercebido pelas forças das trevas. Os obsessores e as entidades inferiores que se beneficiam do caos e da divisão tentarão contra-atacar, buscando semear discórdia e desesperança entre aqueles que responderam ao chamado da luz. Por isso, é fundamental que todos os que participaram daquele movimento sagrado mantenham-se vigilantes na oração e na prática da caridade, protegendo-se espiritualmente e sustentando as vibrações elevadas que foram despertadas. Filhos queridos do coração do Pai, que a luz da sabedoria divina ilumine vossos caminhos. Na quinta revelação que me foi confiada pelos mentores espirituais, contemplei as consequências imediatas e futuras das manifestações de 3 de agosto no cenário político e social brasileiro. Os espíritos superiores me mostraram que aquele movimento popular criou ondas vibratórias que já estão influenciando as decisões nos altos escalões do poder, forçando uma reavaliação de posições e estratégias que pareciam cristalizadas. Vi em visão como a energia coletiva gerada pelas manifestações penetrou nos gabinetes de autoridades, nos tribunais e nas instâncias de poder, criando uma pressão espiritual irresistível para que a verdade seja revelada e a justiça seja feita. É como se aquela demonstração pacífica de força popular tivesse ativado mecanismos cósmicos de equilíbrio, onde a vontade coletiva do povo, quando guiada pela retidão e pela busca do bem comum, torna-se uma força transformadora capaz de mover montanhas de resistência e corrupção. Os mentores me revelaram ainda que as manifestações serviram como um termômetro espiritual para os planos superiores avaliarem o grau de despertar da consciência nacional. O resultado foi altamente positivo, demonstrando que o povo brasileiro está pronto para assumir maiores responsabilidades na condução de seu destino espiritual e material. Esta avaliação positiva autoriza os espíritos superiores a intensificar suas intervenções benéficas nos rumos da nação. Emmanuel me mostrou uma visão esperançosa. Nas próximas semanas e meses, veremos o desdobramento prático dos impulsos espirituais gerados naquele domingo. Decisões importantes serão tomadas, revelações significativas virão à tona, e mudanças estruturais começarão a se manifestar como consequência direta da pressão espiritual exercida pelo despertar popular. O que foi plantado em 3 de agosto germinará em frutos concretos de transformação nacional. Irmãos amados da luz eterna, que a paz do Mestre Jesus envolva vossas almas. Na sexta parte da revelação celestial, os mentores me conduziram a compreender o papel específico que cada participante das manifestações de 3 de agosto desempenha no plano divino para a renovação do Brasil.
Fui mostrado que não foi coincidência que certas pessoas responderam ao chamado naquele domingo, enquanto outras permaneceram indiferentes. Havia um critério espiritual seletivo operando, onde apenas aqueles com determinado grau de evolução espiritual e compromisso kármico com a pátria foram internamente impulsionados a participar. Contemplei como cada manifestante carregava em sua aura uma marca especial, uma espécie de selo espiritual que os identificava como trabalhadores da última hora, escolhidos para serem instrumentos da vontade divina nesta fase crucial da transição planetária. Muitos deles são espíritos antigos, reencarnados especificamente neste período para contribuir com a evolução espiritual da humanidade através da transformação do Brasil. Os mentores me revelaram que estas almas foram estrategicamente distribuídas por todo o território nacional, criando uma rede de irradiação de luz que se ativou simultaneamente naquele domingo. Cada pessoa que esteve presente nas manifestações tornou-se automaticamente um ponto de ancoragem para as energias superiores, um canal através do qual os planos celestiais podem influenciar mais diretamente os acontecimentos terrenos. Emmanuel me mostrou ainda que muitos dos participantes experimentaram durante as manifestações momentos de elevação espiritual, onde conseguiram, mesmo que brevemente, conectar-se com suas missões espirituais mais profundas. Alguns sentiram uma emoção inexplicável, outros experimentaram uma paz interior profunda, e muitos tiveram a certeza íntima de que estavam participando de algo muito maior do que uma simples manifestação política. Estas experiências foram presentes da espiritualidade superior, confirmações de que estavam no caminho correto e cumprindo sua parte no plano divino. Filhos do coração, que a chama da esperança arda eternamente em vossos espíritos. Na sétima e última parte da revelação, sobre as manifestações de 3 de agosto, os mentores espirituais me conduziram a contemplar as perspectivas futuras que se abrem para o Brasil a partir daquele marco histórico espiritual. Foi-me mostrado que aquele domingo representa um divisor de águas na evolução espiritual da nação, comparável em importância aos grandes momentos da história brasileira, como a independência ou a abolição da escravatura. Os espíritos superiores me revelaram que as manifestações de 3 de agosto abriram portais energéticos que permanecerão ativos por um período significativo, permitindo uma comunicação mais direta entre os planos espiritual e material. Isto significa que as orações e os pensamentos elevados do povo brasileiro terão maior poder de materialização e que as intervenções benéficas dos espíritos de luz serão mais frequentes e visíveis nos próximos meses. Emmanuel me mostrou uma visão profética do que está por vir. Nas próximas semanas, veremos o desdobramento de uma série de acontecimentos que parecerão conectados por um fio invisível de causalidade espiritual. Revelações importantes virão à tona, decisões cruciais serão tomadas e mudanças estruturais se manifestarão como consequência direta da pressão espiritual exercida pelo despertar popular demonstrado naquele domingo sagrado. Os mentores me alertaram que este despertar espiritual não é reversível. Uma vez que uma massa crítica de consciências foi ativada, o processo de transformação nacional ganha momentum próprio e se torna imparável. As forças das trevas poderão tentar retardar ou desviar este processo, mas não conseguirão impedi-lo, pois ele está alinhado com os decretos superiores para a evolução planetária. Vi ainda que o exemplo brasileiro inspirará movimentos similares em outras nações,
onde povos adormecidos começarão a despertar para sua responsabilidade espiritual na construção de um mundo mais justo e fraterno. O Brasil, através do exemplo de seu povo, nas manifestações de 3 de agosto, tornou-se oficialmente o coração espiritual do planeta, irradiando vibrações de renovação para toda a humanidade. Amados irmãos da fraternidade universal, que a luz do Cristo Consolador vos envolva e traga paz aos vossos corações. Eu, Bezerra de Menezes, venho, sob a orientação dos mentores espirituais e com a presença do amado Emanuel, encerrar esta série de revelações sobre as manifestações de 3 de agosto, com um chamado à perseverança na fé e à continuidade do trabalho espiritual que foi iniciado naquele domingo abençoado. Os mentores me orientaram a vos exortar para que não permitais que o entusiasmo inicial se esvaeça com o passar dos dias. O despertar espiritual que foi ativado nas manifestações precisa ser alimentado constantemente através da oração, da caridade e da vigilância espiritual. Cada um de vós que participou daquele movimento sagrado tem agora a responsabilidade de manter acesa a chama da renovação em vossos corações e em vossas comunidades. Convido-vos, filhos queridos, a deixar vossos nomes e cidades nos comentários para que nosso grupo de oração, guiado pelos espíritos superiores, possa interceder por vós e por todos aqueles que sentem o chamado da transformação espiritual. Se enfrentais desafios físicos, emocionais ou espirituais, como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios que escravizam a alma, confiai vossas súplicas ao alto. Nosso compromisso é orar por vossa cura, libertação e vitória, sob a proteção divina que jamais falha. Oração de Bezerra de Menezes para a continuidade do despertar espiritual. Pai Celestial de infinito amor e sabedoria, nós vos agradecemos pelo despertar espiritual que se manifestou no Brasil através das sagradas manifestações de 3 de agosto. Sob a luz do Cristo, pedimos que a chama da renovação que foi acesa naquele domingo continue ardendo nos corações de todos os brasileiros de boa vontade. Fortalecei, ó Senhor, aqueles que responderam ao chamado da transformação, para que não desanimem diante dos obstáculos e não se deixem seduzir pelas tentações do comodismo. Que vossa luz divina ilumine os caminhos da nossa amada pátria, afastando as influências obsessoras que tentam semear discórdia e desesperança. Protegei os trabalhadores da luz que se dedicam à construção de um Brasil mais justo e fraterno, envolvendo-os com vosso amor infinito. Concedei sabedoria aos nossos líderes para que possam discernir entre os impulsos do ego e os chamados do coração, escolhendo sempre o caminho da verdade e da justiça. Abençoai cada pessoa que deixar seu pedido de oração neste espaço sagrado, curando suas enfermidades, libertando-as de todos os vícios e proporcionando-lhes as oportunidades de trabalho e realização que necessitam. Que a rede de oração que aqui se forma seja um farol de esperança para todos os que sofrem e buscam a luz da renovação espiritual. Assim seja, em nome de Jesus, nosso Mestre e Salvador. Irmãos queridos, para que esta mensagem de esperança e despertar espiritual alcance mais corações sedentos de verdade, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal Além do Espiritismo e compartilhai este chamado com aqueles que necessitam compreender o verdadeiro significado dos acontecimentos que estamos vivenciando. Vossa participação fortalece esta corrente de amor e espiritualidade, levando a luz da revelação divina a todos os recantos da nossa amada pátria. Que as manifestações de 3 de agosto sejam lembradas não apenas como um evento político,
mas como o dia em que o espírito brasileiro despertou definitivamente para sua missão de transformar o mundo através do amor, da justiça e da fraternidade. Que a paz do Mestre esteja convosco, hoje e sempre, queridos filhos da luz.